TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Como vocês podem ver, a minha voz está diferente hoje, né? E ainda bem que eu posso estar falando com vocês, que até algumas horas atrás eu estava completamente afônico, não sabia como é que ia fazer. Mas, como a gente sempre confia naquilo que a gente faz e naqueles que nos acompanham, seja lá de que ordem for, eu havia dito para mim mesmo, às 8 horas eu vou estar em condições de poder apresentar o programa e levar ao ar nosso convidado dessa noite. E hoje nós temos um assunto muito interessante para conversarmos, porque o tema abrange uma série de coisas, uma série de áreas, e também envolve um grande evento que vem por aí aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, em julho, dias 3, 4, 5? 3, 4, 5. 3, 4, 5 de julho, aqui na Cefaz, na Lagoa da Conceição. Nós já vamos falar daqui a pouquinho. Bem, para aquelas pessoas que nos veem toda quinta-feira, nosso cordial abraço extensivo a todos aqui do Brasil, do exterior, de todas essas cidades que estão conosco nessa noite. É um prazer estarmos juntos de novo. Se você quiser formular alguma pergunta, estamos com problema nos caracteres ainda. Você liga para cá, para a emissora, 3222-1137, e você pode fazer a sua pergunta que será respondida no ar. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada hoje, doutora Eneida Sueli Rodrigues de Oliveira. Tem mais um nome no meio, né? Tem, igual recente. Como é que você está? Tudo bem, maravilhosamente feliz por estar aqui contigo após 18 anos, 18 né? anos, né? E sabendo as novidades e as mudanças e as expansões de consciências pela qual você tem passado. Isso é verdade, isso nós temos muito para conversar. O tema de hoje, que a gente sempre diz o tema do nosso programa, é psicologia transpessoal. Então vocês vão saber, muitas pessoas, apesar de ser uma psicologia transpessoal, já ter alguns anos de vida, podemos chamar assim, muitas pessoas ainda desconhecem o que é psicologia transpessoal. Mas deixa eu contar uma rápida passagem aqui, como eu conheci a doutora Eneida. Em 1991, eu tinha chegado aqui em Florianópolis em 88. Em 91, eu resolvi fazer o primeiro ECUFO, que era o primeiro encontro catarinense de ufologia. E já em 91, o evento que eu quis fazer, de que você participou, era para desmistificar e dar elementos para as pessoas saberem discernir o que estavam olhando no céu. Então eu lembro que a doutora Eneida foi falar sobre hipnose e sobre alucinação coletiva. Como as pessoas podem sofrer uma alucinação coletiva, foi sensacional. Outras pessoas foram falar sobre truques e falhas de interpretação e outros sobre meteorologia. Depois desse sucesso que nós tivemos, que foi muito bom, conhecemos muitas pessoas maravilhosas também que lá estiveram e são nossas amigas até hoje. Ficou esse grande hiato, né? Como você diz, a vida nos coloca um de cada lado, apesar de estarmos na mesma cidade. E nós estamos aqui, como sempre, os caminhos são paralelos. Hoje a gente volta a se reencontrar, 18 anos depois, para falar desse assunto que eu acho fabuloso. Então, Eneida, me explica então para o público telespectador o que vem a ser a psicologia transpessoal. Isso é bacana, já para eu te passar a palavra de vez. E já fala também por que essa psicologia transpessoal foi aceita dentro da psicologia em si. Porque ela envolve uma visão mais holística da psicologia, né? E geralmente as ciências, a medicina, a psicologia, ela tem resistência a determinados segmentos dentro dessas cadeiras, né? Então fala um pouquinho sobre a psicologia transpessoal e por que a transpessoal não encontrou tantos empecilhos ou encontrou. Sim. Na verdade, encontrou e encontra ainda, Eustáquio. A psicologia transpessoal, dentro do vasto campo da psicologia, é a única que leva em consideração a existência de algo que você pode chamar de energia, de espírito, de alma, e que por isso mesmo, então estuda o contexto da espiritualidade, da religiosidade.
E nós ainda, infelizmente, até hoje, ainda encontramos restrições dentro do meio acadêmico. Não é? Encontram isso? Encontramos ainda. Tá? Mas é uma psicologia que cada vez mais vem sendo aceita no mundo todo e vem ampliando o seu campo de ação, até em função de dar resposta para muitas questões humanas que a psicologia tradicional não responde, né? Especialmente porque abarca o campo daquilo que anteriormente era chamado parapsicologia, né? Que a Sim. gente sabe que nada é para, é pura psicologia. E eu diria até que a transpessoal, ela vai além da própria psicologia. Com certeza. Né? A transpessoal ela é uma visão de mundo, é próprio novo paradigma. Então, nós costumamos atualmente já nem chamar mais de psicologia, e simplesmente de transpessoal, A transpessoal. ou abordagem transpessoal, né? Porque ela é usada e ela é um entendimento da realidade que é usado em todas as áreas do conhecimento, e não somente na psicologia. Para alguém fazer a transpessoal, necessariamente ele tem que ser formado em psicologia ou não? Já que você desassociou o transpessoal, assim, você falou que já pode até ter esse Isso. nome próprio aí, sem a palavra psicologia em anexo. Não, exatamente. Não é necessário ser formado em psicologia, e nós temos no nosso curso de especialização em transpessoal, que é um curso reconhecido pelo MEC, pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Fala sobre esse curso. Então, existe um Inclusive, curso existe, nós estamos agora já na 6ª turma de de transpessoal? transpessoal. Como é que é isso? Aham. É pós-graduação? É Como é uma que é isso? pós-graduação, lato sensu, reconhecida pelo MEC, certificada por uma faculdade. Sim. É um curso de 2 anos, como qualquer outra pós-graduação, né, com todos os requisitos acadêmicos, e onde nós recebemos as pessoas de várias áreas do conhecimento humano. Tá? Inclusive, a minoria são de psicólogos. A minoria? Uhum. Interessante, eu sempre vi associado a psicologia transpessoal. Tanto é que Isso. os psicólogos transpessoais, eles têm uma visão maior, mais holística, pelo menos os que eu conheci, Isso. e realmente têm mais sucesso, porque eles têm mais elementos para trabalhar do que aquela formação acadêmica, simplesmente, que até parece, tem alguns colegas, muito psicólogos que eu conversei, ele parece que ele está repetindo uma coisa decorada do acadêmico. Você é assim porque seu filho era assim, e você é o 4º filho daquela gestão, e não sei daquela gestação, e parece que é uma coisa acadêmica, que não muda daquilo. E nas transpessoal eu sempre vi essa transformação, essa abertura. Isso é muito importante. É isso. O que a gente, dentro da transpessoal, nós consideramos que cada visão ou cada linha da psicologia é uma verdade. Não toda, mas é uma parte da verdade. Tá? E o que a transpessoal faz é agregar essa outra visão da espiritualidade. Tá? Então, a transpessoal, ela não invalida as outras teorias da psicologia. Mesmo para uma psicoterapia, por exemplo, para o tratamento de alguém, muitas vezes o problema da pessoa está justamente numa fase de vida que a psicanálise dá uma boa resposta, ou que a psicologia comportamental pode dar uma boa resposta. Né? E a transpessoal, ela só vem ampliar isso. Quais são os elementos, quais são as matérias, vamos dizer, que estão inseridas dentro da formação da transpessoal, só para a gente ter uma ideia? Isso. O que nós temos dentro do nós transpessoal? temos, por exemplo, física quântica, né? Opa! Isso, daí estudo de estados de consciência, né? Trabalhamos sonhos, trabalhamos hipnose, regressão, né? Trabalhamos o corpo em terapia, né? Então, na verdade, as matérias, as disciplinas muito próximas da psicologia. Fica O muito que mais fácil, muda inclusive, você é dá a uma anamnese, visão. né? Isso. A anamnese te ajuda, Isso. você tendo mais elementos para poder avaliar um paciente, não é isso? Isso, com certeza. Então, o que muda é o enfoque, é o modo de ver, é a lente com que você vê
o mesmo assunto ou o mesmo tema. Não é? Interessante, Isso a gente... não devia ter essa resistência, né, por parte dos conselhos de psicologia, né? Isso. Porque, como é que se diz? São elementos a mais para somar. É a Com mesma certeza. coisa do que a medicina alternativa, a acupuntura e outras fitoterapia, que hoje algumas coisas já estão sendo permitidas, né? É o que nós consideramos, né? Nós consideramos, assim, que não tem como excluir da realidade humana. Se a psicologia, ela dá conta do estudo do psiquismo do ser humano, né? Ou do ser humano, como excluir do ser humano a espiritualidade ou a religiosidade? Já que você abordou esses dois temas, como a psicologia, como a transpessoal, vamos falar da transpessoal então, como a transpessoal lida sobre que aspecto religiosidade, que a gente sabe que é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que nos impuseram, a gente fala muito isso aqui no Vida Inteligente. Religião é aquilo que nos contaram, que nós não vivenciamos nada dessa religião. Nós acreditamos naquilo que nos passaram e estamos até hoje assim. Então, como é que vocês lidam com isso, a transpessoal, isso? E na própria espiritualidade, que existe uma confusão entre espiritualidade e espiritismo. Né? Isso. Então, isso que eu gostaria que você... E até mesmo entre espiritualidade e religiosidade. Perfeitamente. Como que você... São coisas diferentes. Existem dois aspectos, então, da transpessoal. Tem um aspecto que seria investigativo, não é? E o outro aspecto que é o aspecto terapêutico da transpessoal. No aspecto terapêutico, nós aceitamos as crenças da pessoa. Não é? Você não questiona a crença da pessoa, você aceita o que ela traz. Então, se ela tem uma crença dentro da religião católica, nós trabalhamos dentro daquela crença. Se a crença espírita, é espírita. Sempre respeitando, nunca questionando ou querendo mudar esse tipo de crença. Então você deixa o paciente falar o problema dele, vamos chamar de problema assim, dentro do ponto de vista dele, de entendimento dele. Exatamente. Você não contesta isso. Não. Até mesmo porque a gente acredita dentro da transpessoal que ninguém tem a verdade absoluta. Com certeza. Mas nós não temos a verdade absoluta. Se a transpessoal se colocasse como detentora da verdade absoluta, nós estaríamos incorrendo no mesmo erro de todas as outras teorias, que é de restringir o campo. E o interesse da transpessoal é justamente de expandir. Então, aceitar todas as visões, porque a religião, ela é uma visão da realidade. É como se ela te empresta, a religião, ela te empresta uma lente através da qual você vai fazer a leitura da realidade. Perfeito. Então, aquela leitura da realidade é o que a pessoa vive, é a realidade pessoal. Não tem como você impor, a princípio, mudar isso. Não tenha dúvida, porque você não pode criar choque entre você e o paciente. Isso. Né? E mais do que isso, não tem como você impor, senão você estaria incorrendo no mesmo erro, trocando crenças. É verdade. O que muitas vezes acontece. Acontece em algumas terapias, que você simplesmente substitui crenças. E o que nós acreditamos que é o adequado, né, e o que se busca fazer, é ampliar as consciências para que a própria pessoa comece a questionar, comece a ter crítica e comece a buscar o seu entendimento e a sua criação, e criar a sua própria realidade, né? Tenha dúvida. Quanto tempo você está formada, Eneida? Mais de 25. Mais de 25 anos. Não, isso é da pergunta, a pergunta é por isso mesmo. Porque com certeza você já atendeu muitas pessoas. Então essas pessoas, eu acho interessante isso, porque o psicólogo, porque você é psicóloga, né? Formada em psicologia, muitas vezes a pessoa quer apenas ser ouvida. A cura dela simplesmente já se inicia no fato de alguém estar dando atenção para aquilo que ela quer falar. Então isso que você está dizendo é importantíssimo. Muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida do jeito certo de ouvir. Não é? Exatamente. Ouvida com a escuta terapêutica, que é uma escuta livre de julgamento, né? Livre de crenças, livre de vontade de impor qualquer coisa. Então você simplesmente ouve e através daquilo que você ouve, a própria pessoa começa a se ouvir de um modo diferente.
É porque ela precisa confiar, né, no profissional que ela está lá. Com certeza. Senão ela não vai se abrir. Com E certeza. se você já começar a podar as crenças dela, o caminho já está errado. Ela não vai se abrir nunca, vai ser mais um bloqueio que ela vai fazer. Em função, isso aí foi uma, como é que se diz, uma determinação que você sempre teve desde a sua formação, vamos dizer, esse tipo de Não, atendimento, ou não? Ela foi se modificando através do não. tempo? Na verdade, eu tive uma formação, fiz a minha graduação na Federal do Paraná, né? Uma graduação bem convencional, até porque era o começo da psicologia mesmo no Brasil. Eu sou da segunda turma de Puxa, psicologia olha, da da Federal do Federal do Paraná. Paraná. Então, eu fiz a minha primeira formação, fiz em psicodrama, que já é próximo da transpessoal. Mas aí eu fiz também em psicanálise. E meus primeiros anos eu trabalhei com psicanálise. E logo em seguida, um pouco antes até de vir para Florianópolis, foi que eu encontrei a transpessoal. Faz um breve, já que você falou. Você falou em psicanálise, na psicologia psicanalítica, transpessoal. Qual foi a outra que você falou? Comportamental. Comportamental. Faz uma diferenciação entre essas psicologias que você passou, assim, só para a gente ter um entendimento. Isso, Por que existe o psicodrama? isso. O que vem a ser todos esses segmentos da psicologia? Tá, ok. Considera-se que na psicologia existem 4 forças, né? São 4 grandes correntes filosóficas e teóricas onde se inserem as outras formas de atuar em psicologia. A primeira é o behaviorismo, ou a psicologia norte-americana, que é a psicologia do comportamento e que é bem própria da civilização norte-americana, que acredita que você pode, que acredita não, porque é até real, que se pode condicionar, né, e modelar o comportamento humano. Surgiu no começo com a era industrial, onde era muito importante a produção, incentivar cada vez mais a produção. E trata exatamente disso, de condicionamento, não é? De você condicionar através de recompensa ou de castigo. Modelar o comportamento que você deseja que seja expressado. Sim. Não é? Muito usado na indústria para que as pessoas produzam mais, não é? Com crianças para que a criança Desenvolva se comporte, Não, se comporte dentro daquilo de um padrão, né? que você espera que é o adequado, não é? A psicologia que é usada, por exemplo, para treinar animais. Entendo. É a psicologia comportamental. Depois, concomitantemente, surgiu na Europa a psicanálise, com o Sigmund Freud, e que é assim, de fundamental importância, porque foi onde o ser humano pôde se dar conta de que existem outras forças além daquelas forças visíveis, que é o inconsciente. Né? Quer dizer, então o Freud ele tem esse grande mérito de ter trazido à luz a existência do inconsciente e de que as pessoas, na maioria das vezes, são guiadas por impulsos e motivações que nem ela tem consciência. Isso faria parte desse tal de inconsciente coletivo, ou não? O inconsciente coletivo já é um aprofundamento que vem através do Jung, que foi discípulo do Freud. Está inserido dentro da psicanálise também, né? Que é a segunda força. Então, nós teríamos essas duas forças, né? E surge daí nos Estados Unidos uma terceira grande corrente, que é a corrente humanista, que se deu conta de que essas duas psicologias, elas não percebiam, elas tratavam só da doença, Não da do causa. ser humano doente, né? Do ser humano com problema. E quem trataria do ser humano dito normal, o ser humano saudável, né? Aquele ser humano até que genial, tem muitos seres humanos Sim. geniais, né? Então surgiu daí a psicologia humanista,
né, para dar conta do positivo do ser humano, tentando ressaltar não o negativo, mas o positivo, não é? Dar valor para as coisas boas do ser humano. Terceira força, humanismo. Não é? Dentro do humanismo, daí se insere tem algumas variações, né, que entraria daí o psicodrama. Psicodrama, Que já fala um é pouquinho da terceira dele. força, né? O psicodrama, ele é baseado em que a pessoa atue a situação, como se fosse um drama mesmo de uma peça de teatro, uma representação. Então, ele representa o problema, ou a dificuldade, O ou a paciente. questão, isso. Sim. E através disso, se acredita que ele vai envolver, né, o corpo, a mente, né, e, logicamente, as emoções, e isso facilitaria a resolução da dificuldade, né? É uma forma de terapia, psicodrama. Nem todo profissional domina essas 4 técnicas, né? Não. A maioria é especializada numa só. Numa só. Isso. Tá. E dessas 3, começou a surgir um grupo de eminentes estudiosos e psicólogos, psiquiatras, que começaram a perceber que a psicologia não estava dando conta justamente da espiritualidade e da religiosidade. Porque sempre teve essa resistência, né? Isso. Então surge a psicologia transpessoal. Quem foi o pai da psicologia transpessoal? É um grupo, né? É uma Tá. psicologia que não tem um pai só. Não tem o pai? Não, Tá. é um grupo, o Abraham Maslow, que é também da área humanística, né? Já também, tem muitos anos, né? muitos. Quando é que surgiu isso? A transpessoal surgiu no fim dos anos 60, década de 70. Ele vem junto com todo aquele movimento da transcultura, né? Do movimento Já desde aquele tempo, hippie. final da década de 60, 70? Isso, Já. com certeza. Surge muito quando vem as filosofias orientais, né, que chegam no Ocidente, e começa a vir todo esse questionamento daí da meditação, da yoga, das próprias drogas, né, alucinógenas, e as pessoas começaram a se motivar muito com essa questão espiritual e buscar integrar isso na psicologia ocidental. Porque os psicólogos, eu acho, né, porque eu não sou psicólogo, eles se viram na necessidade de buscar uma alternativa, porque a formação acadêmica deles, não, como é que se diz? O que estava se apresentando não tinha... Exatamente. É isso, não né? dava resposta para Perfeito. isso, né? Um dos fundadores da psicologia transpessoal é Stanislav Grof, que na época fazia pesquisa com alucinógenos, com LSD. Ele era professor numa faculdade nos Estados Unidos e estava pesquisando e percebeu que através daquelas experiências as pessoas obtinham modificações em sua vida, né? Através daquela ampliação de consciência, a pessoa passava a viver melhor, a ter um outro entendimento, né? Tinha uma experiência transpessoal, uma vivência de outras realidades e conseguia integrar e trazer aquilo para a vida. Você tocou num assunto que eu vou fazer uma parte. Tem um amigo que é usuário de drogas há muitos e muitos anos, e ele me disse isso, e por isso que eu quero, essa sua resposta vai ser muito importante para muita gente, inclusive. Ele tem, quando ele faz uso da cocaína. Sim. Quando ele está sob o efeito da cocaína, ele diz que ele tem uma outra mãe, ele tem uma mãe diferente, que ele conversa. Tem conversa normal, ele tem outro tipo de trabalho. Quer dizer, do jeito que ele conversa comigo, que eu troco uma ideia com ele, ele vive essa situação real, realmente, assim, sob o efeito da cocaína, vamos dizer. E como é que você vê isso? Você acabou de me dizer do estudo desse professor com ácido lisérgico, né, do LSD. Isso. Isso como é que é visto? Quando eu estou sob o efeito, eu já tomei ayahuasca, por exemplo. Já tomei o Santo Daime. E vi coisas mais psicodélicas, não tive experiência pessoal nenhuma. Tá. Mas essa abertura de consciência, ela é real ou é uma fantasia apenas? Se ela é só uma fantasia, como é que isso pode fazer um bem para alguma pessoa? Você entendeu o que eu quero? Entendi.
Eu não conheço pesquisa, né? Não tenho experiência com pesquisa ou entendimento dos efeitos da cocaína. Sim, mas vamos falar de qualquer Isso. alucinógeno, assim. O que se percebe é que existe mesmo uma ampliação de consciência Sim, e que seja ou não real, porque o que é real? isso Nós vamos também, tem razão. começar questionando, né? Se Perfeitamente for concordo. começar a questionar o que é real. O que se percebe é que existe uma ampliação de realidade, né? A pessoa consegue acesso a outras realidades, que seja ou de nível inconsciente, pessoal, inconsciente coletivo, inconsciente genético, ou seja mesmo de outras dimensões, né? De acesso a Com outras certeza. realidades dimensionais. Isso ninguém sabe. E se você não pode dizer que é verdade, você também não pode dizer que é mentira. Né? Você disse tudo agora, é Isso. verdade. Então, terapeuticamente, você recebe aquilo como uma verdade. O paciente está te trazendo aquilo, o cliente está te trazendo aquilo, aquilo é a verdade dele. Né? Então, você vai trabalhar com aquilo que a pessoa te trouxe. Né? E sem. Como é que você Pode ser que pode ela vá dizer? embora levando tudo aquilo que ela trouxe, mas com um entendimento Com outro diferente. entendimento, que ela Perfeito, está possa entendido. Sim, integrar na perfeito. vida dela. Né? Porque o que é isso? O respeito pela realidade do outro. Né? Se você tem bases para dizer que aquilo não é verdade, você até pode questionar. Tem razão, mas a Mas gente se não tem, você né? não Tem tem, razão. Como é que eu posso contestar algo que você está vivenciando, você está vendo, seja lá em isso, função do quê, né? é. Tem um outro conhecido me disse que sobre o efeito de uma outra droga, que nós não vamos fazer apologia às drogas aqui, senão daqui a pouco está todo mundo É. experimentando, porque o Não, grego disse o negócio. até mesmo porque existem outros métodos de ter expansão Não de tenha consciência muito dúvidas. mais saudáveis, né? Perfeitamente. Próprio respiração, né? Técnicas de respiração, Isto. a Usa-se na transpessoal também? meditação, Usa-se. meditação, yoga e outras técnicas transpessoais que ampliam a consciência da mesma forma que com o uso de drogas, de uma forma muito mais saudável. Eu não sei se você vai coadunar com o meu ponto de vista. Como eu disse que eu já tomei ayahuasca umas 4 vezes, Aham. o que aconteceu? Para mim, eu senti aquela tal de força, que é um negócio fabuloso. Se é em função do chá da ayahuasca que eu tomei, não importa. Importa aquilo que nós estamos falando aqui. O que eu senti é uma coisa fabulosa. Uma maior sensação física que eu já senti. E eu era cheio de amor, eu queria beijar todo mundo, abraçar todo mundo ali e tal. Então, isso eu achei fabuloso. Se foi em função do chá, não importa. Aconteceu. Isso. Agora, eu acho, não sei se você acha também, porque eu acho que sim, porque pelo que você está me falando agora, se eu usar um determinado tipo de bengala, qualquer bengala que seja, por um determinado tempo, isso é bom, porque cada um precisa de uma coisa, como você disse. O que eu sou contrário é você usar essa bengala para Para sempre. sempre. Então, por exemplo, usou esse mestre que você falou do lisérgico, como é que é o nome dele? O Stanislaw Grof. Exatamente, ele usou LSD. Né? Mas foi o tiro inicial, ele não incitou todo mundo a tomar LSD, não foi Sim, isso? não, muito pelo contrário, porque ele até desenvolveu essa técnica da respiração holotrópica, Tá aí. que a pessoa consegue os mesmos resultados com a respiração. Porque a maioria, o que nós temos, né? Você que é psicóloga, não eu. O que nós temos? Nós estamos cheios de bloqueios. Sim, Se alguma coisa rompe esses meus bloqueios, ela é benéfica. com certeza. Quando você fala da tua experiência, veja só, você contatou com um potencial que é teu, que é esse potencial desse poder e desse amor, né, que você não trouxe de fora, não veio junto com a droga que você, Com ou com a certeza que não. substância que você ingeriu. Ela é tua, né? E na medida em que você tem conhecimento disso, você pode começar a usar. Né? E buscar usar isso Sem em outros precisar momentos, repetir, sem precisar repetir aquilo. Quer dizer, vamos agora buscar essa mesma sensação sem a ingestão da... Exatamente. Né? Interessante é um isso. poder que é teu. É verdade. Isso. Foi bom você ter enfocado isso. Nós vamos ter agora no fórum, né? Nós Sim. vamos ter Vamos aproveitar e falar um pouquinho dele. 2, 3 e 4. Não, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5 de julho. Sabe mais do que eu. Na Cefaz. Isso, nós vamos ter uma palestra sobre o Santo Daime,
É, que sim, vai está falar no sobre, programa também. Quem é que vai falar? exatamente, Você lembra do vai falar palestrante? Sundara, né, que Sei. é que vai representar a comunidade aqui. Da Vargem Grande, Isso, lá do Enio. É isso, isso, né? Tá. tá? Então é uma oportunidade para as pessoas que têm curiosidade, Curiosidade em saber e tal. interesse, né, se aprofundarem mais. Dá um pouquinho, enquanto nós vamos passar depois que eu passei por e-mail para vocês, quem recebe a nossa mala direto. Quem não recebe, a doutora Eneida vai passar o site para você poder acessar esse fórum, que são 36 palestrantes, né? Isso, Das mais diversas áreas. Nós já vamos falar também quais são os temas. Eu vou estar lá também falando sobre terapia dos fractais, Santo Daime, como ela disse, a própria transpessoal, que ela também é palestrante, a doutora Eneida, e muitos outros que nós vamos falar. Diz o site para alguém já ir vendo em isso. casa, www. wizen.com.br. Izen. I-Z-E-N. O Zen é do Zen, aquele Zen Isso. budismo, né? E de instituto. Isso, Instituto Zen, www.izen.com.br. Lá está toda a programação, está o Isso. telefone de contato, estão todas as instruções. Isso. Fala um pouquinho então desse fórum aqui, quem vai estar lá? O fórum, ele é um momento privilegiado onde nós vamos colocar todos esses assuntos que têm relação com espiritualidade, com religiosidade, com a própria transpessoal, que normalmente não tem espaço em outros eventos. Com certeza. Né? Então vão ter assuntos os mais diversos, né? E as pessoas que vão falar são pessoas bem representativas desses temas, né? Das várias áreas. Vão ter 36 temas 36 temas diferentes. Uhum. Desde psicologia budista tibetana, né? Vai um lama lá também, vai o não vai? lama. Vamos ter Teosofia. teosofia, isso. Vamos ter até, tirando as técnicas transpessoais, né? De caixa de areia para criança, cabala, vamos ter falar de cura prânica, de liderança de transpessoal nas empresas, que já é, né? Que bacana isso, né? Eu vi a programação realmente Então, te dá água na boca, 3 dias seguidos, né? 3 dias seguidos, dá para trabalhar intensamente, né? E é de manhã até de noite, não é isso? Isso, sábado e domingo de manhã. E até de noite. No sábado a gente tem eventos à noite. À noite também? E Isso. no domingo encerra daí às 6 horas. Às 6 horas. Isso. São 36 Vamos ter xamanismo, enfim, várias técnicas, né, transpessoais que vai estar muito interessante mesmo. www.zen.com.br. Depois eu vou mandar de novo uma aula direta específica. Hoje vocês viram, vocês têm salvo o telefone da doutora Eneida, o site e o e-mail dela. Comuniquem-se e vejam como vocês podem se inscrever. Eneida, eu tenho uma outra curiosidade aqui para a gente dar sequência. Você falou de hipnose. Uhum. E dentro do que eu sempre militei, que era as coisas de questão de extraterrestres, e que eu lhe disse nos bastidores que a minha cabeça está totalmente modificada nessa questão. Mas vamos falar sobre a hipnose em si que você trabalhou. Muitas pessoas contestam ou não dão a credibilidade à hipnose, porque dizem que o hipnólogo, ele na verdade é um indutor. Um indutor, porque quando, por exemplo, eu chego assim, hipoteticamente, né, eu não sou hipnólogo, ô fulano de tal, o que aconteceu naquela noite de 21 de maio de 1979? Quando você já está dizendo isso, você já está induzindo. Né? Porque você determinou uma data, que você sabe que ele teve um problema, um missing time, um lapso de memória assim. Então, como é o tipo de hipnose, como você vê, como é a sua hipnose e como você vê esse aspecto para que você não induza o seu hipnotizado ao erro ou à criação que você sabe. Você sabe que a mente, você que é psicóloga, né? Você sabe que a mente ela cria a barbaridade, né? Sim. É impossível separar a técnica do aplicador, né? Isso quer dizer que o que você vai fazer com aquela técnica depende das coisas nas quais você acredita, depende da teoria na qual você se baseia. Se você vai usar aquela técnica para induzir a pessoa a acreditar nas mesmas coisas que você acredita, ela funciona também. Não é?
A gente sabe que funciona. Então, infelizmente, esse tem sido o maior uso da técnica da hipnose, e por isso acaba ficando desacreditada. Ou se usa para espetáculo de circo, né, de televisão, onde você faz um verdadeiro número de variedade, né, para divertir as pessoas, ou você usa para condicionar as pessoas em crença já, né, que você Sim. considera que a pessoa deva ter. Eu tenho usado muito pouco atualmente a hipnose, quando uso, quando é necessário, exatamente para ampliar a consciência, para que a pessoa desbloqueie algo e consiga ter acesso aos seus níveis de memória. Hoje, por exemplo, uma colega que eu estava conversando pelo MSN e disse que eu ia levá-la, ela, por exemplo, não posso sequer falar com ela pelo MSN na palavra barata. Porque ela simplesmente, você sabe como é que fica. Então, ela está nos assistindo, inclusive. O que significa, de um modo geral, que você sabe que um monte de gente tem pavor de barata? Eu pego barata pela antena, não tem problema nenhum. O que representa a barata, fora aquele negócio de que, na minha juventude, alguém me jogou uma barata, eu fiquei com aquilo traumatizado. O que representa a fobia de barata, se você pode dizer de uma forma generalizada? Infelizmente não, Não, né? Eustáquio, porque não tem Cada como caso é um você caso. generalizar, não é? Cada situação, cada pessoa é uma pessoa, e aquilo pode simbolizar para uma pessoa algo completamente diferente do que para uma outra pessoa, não é? O que se sabe é que as coisas, elas ficam impregnadas, não é? Aquilo que causa uma fobia é porque normalmente ela está impregnada de alguma emoção muito forte. E não necessariamente de uma barata ter caído no corpo dela. Muitas vezes até vamos dizer, aquele símbolo, ele só representa algo que é completamente diferente. Perfeito. Não tem nada a Nada a ver com ver. barata. Certo. Não é? Então, para que você pudesse ter essa resposta, teria que fazer uma avaliação com a pessoa. Uma anamnese completa para ver. Completa, e muitas vezes até um tratamento para conseguir chegar até lá e ver que aquele símbolo às vezes representa, por exemplo, o pai, a mãe, né? Ou Isso, outras coisas que então não podemos realmente não generalizar. não, generalizar nunca. O que se considera que cada ser humano é único em sua realidade. E que existem quantas realidades, quantos são os seres humanos existentes nesse planeta. Então não tem como você dizer que tal coisa significa isso. O que se pode dizer estatisticamente, né, barata pode significar isso. Mas isso não responde à É que questão nem da um horóscopo pessoa. de jornal. É isso. Não é isso? Isso. Tá, vamos voltar àquilo que você estava dissertando sobre a hipnose. Sim. Como é que é o tipo de hipnose que você faz, que você falou, para realmente a gente não induzir ninguém e para você ter o resultado que você espera? Porque quando você vai me hipnotizar, por exemplo, eu trouxe aqui uma colega sua há alguns anos, uma amiga antiga, doutora Gilda Moura, e eu parei de fumar faz 2 anos. Eu fumei durante quase 40 anos. Antes de eu parar de fumar, comendo, almoçando, tomando um lanche com ela, ela disse, eu posso fazer você parar de fumar, te hipnotizando. Mas eu preciso saber primeiro... Por que você fuma? Perfeitamente. Perfeito, você disse tudo. Por que você começou a fumar? Sim. Porque você parar de fumar sem resolver a causa, por que levou você a fumar? Vai te fazer quem sabe uma coisa pior. Então, é isso. Então, só para fazer um gancho na questão da hipnose. Exatamente. Aí é que as pessoas têm que ter um cuidado ético e não usar a técnica pela técnica sem conhecer profundamente o psiquismo humano. Porque muitas vezes você está fazendo algo que vai prejudicar, até pensando que está ajudando, que vai fazer um bem para aquela pessoa, e vai prejudicar profundamente a pessoa. Então as técnicas, elas têm que ter muito cuidado para usar. E de preferência deixa para profissional, para pessoas qualificadas usarem. Porque tem gente que faz um cursinho de fim de semana e acha que é hipnólogo, né? Isso. Eu fiz Ou ler um livro, né? Eu vou te contar uma outra experiência também, que eu tinha umas fobias. Eu tinha uma fobia, hoje ela continua,
mas ela está menos acentuada. E um especialista americano que eu tinha conhecido na Itália, ele falou, quando eu for para o Brasil, eu te submeto a uma regressão consciente e nós vamos ver o que é isso aí. Mas o que eu achei mais interessante disso, isso que a gente percebe quando o profissional é profissional, com P maiúsculo, ele disse, olha, depois que nós conversamos quase 2 horas, com testemunho e tudo, falou, Eustáquio, você tem um problema. Eu posso fazer você visualizar tudo, só que eu já vou te avisar. Você tem um problema e você convive com ele. Dependendo do que você vê, você pode arrumar um problema maior. Está certo ou não? Com certeza. Muitas vezes a pessoa não está naquele momento preparada para enfrentar aquela situação que ela vai ver. Por isso que na regressão também você tem que ter cuidado. Porque não é? esse negócio de que esqueceu é mentira, né? Não esquece nada, né? Não. E vivencia tudo. O inconsciente, o psiquismo, ele é sábio. E muitas vezes aquilo que ele recalca, aquilo que ele esconde, é o que de melhor pode ser feito naquele momento. Olha que interessante. Não é? Então tá você escondido. tem que saber até o que pode ser revelado e o que não pode ser revelado. Não é? Às vezes você vai mexer Mas numa é a sensibilidade do terapeuta, né? Do Às hipnólogo, vezes né? você vai mexer numa situação que é o que de melhor pode acontecer naquele momento para aquela pessoa. Vamos dizer, a pessoa está numa situação, num casamento, uma relação que não é boa, né? Ou que ela está se sentindo desconfortável. Né? Mas ela, por qualquer motivo, ela precisa, naquele momento, ela tem um filho extremamente dependente dela. Não é? Sim. Precisando muito da presença daquela pessoa, inclusive da presença física. Então anula aquela outra parte que ela aqui, né? E se Mas ela dedica tem que totalmente ficar a essa. ali. Não, muito interessante essa E abordagem. por aí, então tem que ter muito cuidado, muito Não cuidado. pode se entusiasmar, tem que ver até onde você pode chegar naquela... Não, às vezes acha assim, essa técnica, né, hipnose, a regressão, isso vai resolver todos os problemas. Né? Ou às vezes até é uma experiência transpessoal, né? Se a pessoa tiver essa vivência transpessoal, vai resolver todos os seus problemas. Nem sempre é assim, né? As pessoas são muito entusiasmadas, né? Você vê ainda hoje. Não, porque eu quero fazer regressão. Eu quero saber o que eu fui na vida passada. Eu fui fazer isso aqui. Você recomenda esse tipo de atitude das pessoas ou você recomenda uma regressão única e exclusivamente como uma forma de te ajudar num problema terapêutico? A O regressão, que você diz para essas pessoas que querem fazer regressão por fazer? regressão separada da psicoterapia eu não recomendo para ninguém. Eu acho que uma psicoterapia, um processo terapêutico, ele é benéfico para qualquer pessoa desse mundo. Qualquer pessoa, até a pessoa mais bem resolvida, ela vai ter benefícios numa terapia. E numa terapia que utilize essas técnicas transpessoal, do meu ponto de vista, melhor ainda. Né? Agora, simplesmente por mera curiosidade, eu não vejo sentido. Né? Eu acho que talvez até venha a piorar a situação da pessoa. Né? Que sentido tem ela saber quem ela foi numa vida passada? Você está de acordo que a maioria dos traumas das pessoas, elas vêm do momento do parto ou pré-parto? Que geralmente, segundo alguns hipnólogos me falaram, a maioria dos distúrbios, vamos dizer, está ou não uma falta de oxigenação, algum problema que se passe na hora do parto. Essa fobia realmente reflete no futuro? Não é? Você já viu alguma coisa disso em algumas... O que há de verdadeiro nisso? Com certeza que tem, né? Tem o próprio Groff, ele desenvolveu uma cartografia da consciência, que é toda baseada na gravidez, no pré-parto e no parto, em momentos específicos, né? Com certeza que tem. Agora, o meu entendimento é de que existe núcleos, vários núcleos. Né? Muitas vezes tem um problema na gravidez, mas que ele pode não vir se expressar, ele fica lá. Latente. Mas se você daí tem um outro problema na primeira infância, aquilo vai acumulando, vai acrescentando energia naquele núcleo.
Depois na adolescência outro, e na vida adulta um outro grande, que forma um grande núcleo de energia retido da mesma qualidade, vai se expressar num problema, provavelmente. E a gente, se for, podemos entrar também aí em outras dimensões, em outras realidades, né? Para não usar a expressão vidas passadas, que isso tem uma conotação daí religiosa. Religiosa, sem dúvida, e Isso. contestada por muita gente, né? É. Dentro dessa sua vivência, nesse todo esse tempo de formação e de tantas pessoas que você atendeu, os problemas que as pessoas são portadoras, eles são originados a partir do quê? Por exemplo, sabe-se, segundo médicos mesmo, né? Tem até um famoso lá que escreveu um livro que você certamente conhece, A Doença como Caminho. Isso. Então, eles já se chegou à conclusão de que o nosso emocional é o nosso maior veneno, né? Você concorda? O aspecto emocional é o maior produtor de problemas, se o termo apropriado é esse, das pessoas, nessa sua experiência de vida, de profissional? Eu diria que o maior causador de problemas é o nível de consciência da pessoa. Opa, como é isso? Não é? São as crenças, aquilo que a pessoa acredita, que a crença da pessoa é que vai gerar a emoção. Se eu acredito, por exemplo, que eu tenho que fazer tudo sempre muito certo, ou que eu tenho que seguir um determinado código de uma sociedade, né? E que esse código ele é muito exigente, ou eu não me considero à altura desse código, isso é gerador de uma emoção, né? Uma emoção de frustração ou de estresse por essa busca. Olha. Né? Então, isso vai causar o problema. Né? A emoção, ela já é consequência de uma coisa anterior, que são as tuas crenças. Olha, que interessante esse prisma, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. E o que você me diz a que a maioria das pessoas padece hoje, e eu não conheço isso e não quero nem conhecer, uma palavrinha chamada depressão. Depressão, né? Que bicho é esse? A depressão, ela tem, eu acho que tem um primeiro grande foco, que é as pessoas não terem mais contato com a tristeza, com os momentos, ou melhor, as pessoas acreditarem que tem que estar sempre feliz, que tem que estar sempre bem, né? E que a tristeza, a melancolia não fazem parte da realidade. Não sentirem a Então decepção, a frustração. É uma crença também. Então as pessoas querem se manter sempre alegre, felizes. É a tal da geração feliz. Esqueci o nome do remédio, ia fazer uma propaganda aqui. Sei. Eu não lembro também qual é, mas eu sei que Isso. Então, eu acho que esse é o primeiro grande motivo. E o segundo grande motivo da depressão, e daí uma depressão real, porque a depressão é uma doença, né? Sim. É a questão do desencanto com a vida. Porque as pessoas não encontram, dentro daquelas crenças que lhe foram passadas, algo que dê sustentação para a vida, que dê motivo para a vida. Então elas se desencantam, né? E do desencanto vem essa depressão. E que geralmente termina mal. Termina mal. Porque é um mal que aflige o século aqui, vamos dizer, certeza, o século. Tem muita gente, certeza. Tem gente que a gente se horroriza de saber que a pessoa estava bem, aparentemente bem, né? De repente cometeu suicídio ou fez alguma coisa e puxa, mas era uma pessoa que estava assim. São pessoas que de repente se dão conta do vazio da vida, né? Dentro do contexto daquilo que acreditava. A pessoa tem uma crença e de repente aquela crença se esvai. Não a sustenta mais, não dá resposta para as suas coisas. E aí como é que você... Isso é o fator... Isso pode acontecer na religião, a perda de um emprego, uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Inclusive, você falou... Isso é importante que você falou de família, crença. Crença, por exemplo, eu podia estar muito propenso à depressão. Porque eu já confessei aqui na frente das câmeras, ao vivo aqui, a gente só faz programa ao vivo, que
90% do que eu sempre acreditei, eu não acredito mais hoje. Isso. E quando eu fiz essa ruptura, vamos dizer, eu entendo bem o que você está falando, eu fiquei sem chão. Sem chão. Sem chão, porque não tinha. Na mentira, seja lá onde for aquilo lá, você está sustentado na mentira. Aham. Você tem uma força naquela mentira. Isso. Aí quando você se sente sozinho, se você não tiver uma estrutura, realmente você descamba. Com certeza. E aí, mas como você pode farejar isso aqui? E as pessoas nesse sentido, quando acontece isso com elas, elas costumam se fechar no seu casulo próprio Isso. e não buscar ajuda. Como que você identifica, existe alguma técnica, você como psicóloga, com larga experiência, você consegue olhar para uma pessoa e perceber que ela está em processo depressivo? Ah, com certeza. Consegue mesmo? Com certeza. Quais são os sintomas, Neida? Eu acho que primeiro é o próprio a linguagem corporal. É como você falou, como é que você diz que a pessoa fica? Encolhida, Exato. né? Fechado no seu casulo. Fechada, sem brilho nos olhos, sem brilho na pele, né? O sorriso some. Então, o próprio corpo, o corpo dá a mensagem, né? E depois é uma pessoa que não tem planos, não tem projetos, não tem Perfeito. uma Se visão de decepcionou com tudo. futuro, não é? E Tem as motivação suas nenhuma. opiniões a respeito das coisas são sempre do prisma negativo. Enfim, tem muitos modos de perceber, né? Quando a pessoa não está E qual é a bem. técnica? Qual é a técnica de você oferecer ajuda para essa pessoa? Que é delicado também, né? Com certeza. Quer dizer, nós, enquanto profissionais, não existe como oferecer ajuda, né? Nós temos que deixar que a pessoa chegue. Sim, mas eu digo para as pessoas em geral, eu conheço alguém que está depressivo. Como é que eu posso convencer aquela pessoa a buscar uma ajuda? Uma coisa que ela não quer, você acabou de dizer que ela não quer. Isso. Então, como eu posso orientar alguém para que busque uma psicóloga, um psicoterapeuta? Isso aqui, como fazer isso? Qual é a técnica de você induzir Mas uma a minha pessoa aí? experiência diz que mesmo as pessoas, a menos que ela já esteja num grau muito adiantado e que daí ela vai precisar de medicação, se for uma conversa de amigo, uma conversa olho no olho, um verdadeiro encontro, né, usando esse potencial que você falou de coração, Sim. você tem como chegar na pessoa e dizer, ó, tem esperança. Às vezes você se mostrar amiga da pessoa Isso. nesse momento, Já né? isso. Vamos falar mais um pouquinho, estamos quase no final do programa. Isso. Você vê como passa depressa aqui? Muito rápido. Então, isso aqui é uma música de bate-papo, fica assim gostoso. Isso. Eu quero saber mais sobre o evento. Nós vamos esse assunto que nós estamos conversando hoje, e vocês já viram quantas coisas nós falamos dentro dessa coisa. Isso. Então vocês imaginam, vamos ter isso aqui e muito mais lá no Vamos evento. ter, inclusive, vamos ter regressão, né? Todos os temas Regressão que foram também? falados aqui. O nosso amigo falando das fractais. Nós vamos, né? vamos ter atendimentos lá, vamos dizer, tipo Não, assim... não. como Nós você vamos falou, ter vivências. Vivências. Isso. O que é a vivência? Dentro das oficinas vão existir demonstrações. Demonstração, das, tá? das técnicas ou do assunto, do tema que Não, vai isso ser é bacana, tratado. vai ser prática também. Aliás, então. porque a transpessoal, a didática transpessoal pressupõe sempre vivência. Que é o único modo de aprender. O ser humano ele precisa ter experiência, né? Você só aprende vivenciando. Não tenha né? dúvida. Porque na realidade nem aprende, né? Reaprende. Exatamente. Acessa. Exatamente. Mas as pessoas ainda precisam do toque, elas precisam. Da visão, do tato, dos 5 sentidos, isso, né? Com certeza. Até do sexto, isso nós vamos ter tudo nesse evento 3, 4 e 5, na Cefaz. A Cefaz onde é que fica? A Cefaz fica na Lagoa, no contorno da Lagoa, né? Sim. Do lado direito. A Cefaz o que é? Da Fazenda? Da Fazenda, da Associação dos Funcionários da Fazenda. Todo mundo conhece a Cefaz. Isso, é fácil de achar e no site também tem o endereço. No site também tem o endereço, Isso. tá? Tem todo o evento, tem toda a programação. Quem quiser a programação, escreve pega o e-mail lá no www.isen.com.br ou então no e-mail que vocês receberam, ou escreva também para o vidainteligente@gmail.com, que nós vamos transmitir, nós vamos passar para vocês, nós vamos estar lá também falando sobre a terapia dos fractais, vamos estar assistindo outros palestrantes colegas lá, eu acho que vai ser um grande evento, e depois não reclamem que a nossa cidade não lhes proporciona coisas boas. Isso aí é o esforço da Eneida e da equipe dela, ela estava me falando dos bastidores,
E esse evento é feito cada 2 anos, assim que se forma uma nova turma. Uma nova turma de especialização. De especialização em transpessoal. Então Isso. são profissionais novos, são pessoas que poderão ajudar você, ajudar nós mesmos, porque nós estamos, quando a gente está ensinando, na verdade nós estamos aprendendo Com também, certeza. né? Isso é bacana. Nós vamos estar numa egrégora, num lugar onde todas as pessoas buscam a mesma coisa. Então é um fator fortificador, nós vamos estar lá todo mundo junto, todos com o mesmo ideal, vai ser muito harmônico. Então nós vamos estar lá recebendo vocês com muito prazer. Eneida, finalizando esses 2, 3 minutos que nós temos, passa para quem não puder ir, ou para o nosso telespectador aqui do Vida Inteligente, porque o Vida Inteligente sempre teve o principal foco dele é desmistificar, desmitificar e abrir a consciência das pessoas. Não desmentir nada, simplesmente apresentar outra face da moeda, para que as pessoas, cada um dentro do seu livre-arbítrio e do seu discernimento, faça a sua vida. Nós queremos que todos sejam felizes, porque se todos forem felizes, nós também seremos. Né? Claro, nós fazemos somos parte todos um. Exatamente. Então, dentro desse espírito, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para o nosso amigo telespectador, contando com a sua presença no futuro breve aqui também, para a gente falar sobre outros assuntos. Obrigada, com certeza, Eustáquio. Eu queria muito agradecer ao Eustáquio, aos amigos aqui do Vida Inteligente. Foi muito bom e tranquilo estar aqui conversando, né, nessa sala de visita. E eu espero todos no fórum e solicito que divulguem, que convidem pessoas para irem lá com a gente aprofundar esses assuntos. E cada vez mais buscar expandir a consciência. E também me coloco à disposição. Isso, dá o endereço da clínica que você está. No site www.isen.com.br e nós estamos na Trindade, na Rua Lauro Linhares, 1075. Estou à disposição de todos os amigos, adorei estar aqui após 18 anos. Né? Nós temos uma história assim bonita, né, de encontros em grandes eventos. Apesar da distância, nós sempre estivemos juntos, né? Isso, com certeza. Isso que é bacana. Esse evento de 18 anos atrás foi muito significativo. Foi mesmo. Foi maravilhoso, né? E fez história em Florianópolis. Fez. E esse de julho vai fazer também, porque eu conto com todos vocês lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eneida. Obrigado por você estar aqui. Obrigado a vocês e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Se colocasse como detentora da verdade absoluta, nós estaríamos incorrendo no mesmo erro de todas as outras teorias, que é de restringir o campo. E o interesse da transpessoa é justamente de expandir. Então, aceitar todas as visões, porque a religião, ela é uma visão da realidade. É como se ela te empresta, a religião ela te empresta uma lente através da qual você vai fazer a leitura da realidade. Perfeito. Então, aquela leitura da realidade é o que a pessoa vive, é a realidade pessoal. Não tem como você impor, a princípio, mudar isso. Não tenha dúvida, porque você não pode criar choque entre você e o paciente. Isso. Né? E mais do que isso, não tem como você impor, senão você estaria incorrendo no mesmo erro, trocando crenças. É não é? verdade. O que muitas vezes acontece. Acontece em algumas terapias, que você simplesmente substitui crenças. E o que nós acreditamos que é o adequado, né, e o que se busca fazer, é ampliar as consciências para que a própria pessoa comece a questionar, comece a ter crítica e comece a buscar o seu entendimento e a sua criação, e criar a sua própria realidade, né? Tenha dúvida. Quanto tempo você está formada, Eneida? Mais de 25. Mais de 25 anos. Não, isso a pergunta é por isso mesmo. Porque com certeza você já atendeu muitas pessoas. Então essas pessoas, eu acho interessante isso, porque o psicólogo, porque você é psicóloga, né? Formada em psicologia,
Muitas vezes a pessoa quer apenas ser ouvida. A cura dela é simplesmente já se inicia no fato de alguém estar dando atenção para aquilo que ela quer falar. Então isso que você está dizendo é importantíssimo. Muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida do jeito certo de ouvir, não é? Exatamente. Ouvida com a escuta terapêutica, que é uma escuta livre de julgamento, né? Livre de crenças, livre de vontade de impor qualquer coisa. Então você simplesmente ouve e através daquilo que você ouve, a própria pessoa começa a se ouvir de um modo diferente. É porque ela precisa confiar, né, no profissional que ela está lá. Com certeza. Senão ela não vai se abrir. Com certeza. E se você já começar a podar as crenças dela, o caminho já está errado. Ela não vai se abrir nunca, vai ser mais um bloqueio que ela vai fazer. Em função, isso aí foi uma, como é que se diz, uma determinação que você sempre teve desde a sua formação, vamos dizer, esse tipo de atendimento, ou não? Ela foi se modificando através do tempo? Na verdade, eu tive uma formação, fiz a minha graduação na Federal do Paraná, né? Uma graduação bem convencional, até porque era o começo da psicologia mesmo no Brasil. Então eu lembro que a doutora Eneida foi falar sobre hipnose e sobre alucinação coletiva. Como as pessoas podem sofrer uma alucinação coletiva, foi sensacional. Outras pessoas foram falar sobre truques e falhas de interpretação e outros sobre meteorologia. Depois desse sucesso que nós tivemos, que foi muito bom, conhecemos muitas pessoas maravilhosas também que lá estiveram e são nossas amigas até hoje. Ficou esse grande hiato, né? Como você diz, a vida nos coloca um de cada lado, apesar de estarmos na mesma cidade. E nós estamos aqui, como sempre os caminhos são paralelos, hoje a gente volta a se reencontrar, 18 anos depois, para falar desse assunto que eu acho fabuloso. Então, Eneida, me explica então para o público telespectador o que vem a ser a psicologia transpessoal. Isso é bacana, já para eu te passar a palavra de vez. E já fala também por que essa psicologia transpessoal foi aceita dentro da psicologia em si. Porque ela envolve uma visão mais holística da psicologia, né? E geralmente as ciências, a medicina, a psicologia, ela tem resistência a determinados segmentos dentro dessas cadeiras, né? Então fala um pouquinho sobre a psicologia transpessoal e por que a transpessoal não encontrou tantos empecilhos ou encontrou. Ah, sim. Na verdade, encontrou e encontra ainda, Eustáquio. A psicologia transpessoal, dentro do vasto campo da psicologia, é a única que leva em consideração a existência de algo que você pode chamar de energia, de espírito, de alma, e que por isso mesmo, e então estuda o contexto da espiritualidade, da religiosidade. E nós ainda, infelizmente, até hoje, ainda encontramos restrições dentro do meio acadêmico. Encontram restrições? Encontramos ainda. Mas é uma psicologia que cada vez mais vem sendo aceita no mundo todo e vem ampliando o seu campo de ação, até em função de dar resposta para muitas questões humanas que a psicologia tradicional não responde, né? Especialmente porque abarca o campo daquilo que anteriormente era chamado parapsicologia, né? Que a gente sabe que nada é é pura psicologia. E eu diria até que a transpessoal, ela vai além da própria psicologia. Com certeza. Né? A transpessoal, ela é uma visão de mundo, é o próprio novo paradigma. Então, nós costumamos atualmente já nem chamar mais de psicologia, e simplesmente de transpessoal. Transpessoal. Ou abordagem transpessoal. Né? Porque ela é usada e ela é um entendimento da realidade que é usada em todas as áreas do conhecimento. E não... TV Floripa apresenta Vida Inteligente.
Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Como vocês podem ver, a minha voz está diferente hoje, né? E ainda bem que eu posso estar falando com vocês, que até algumas horas atrás eu estava completamente afônico, não sabia como é que ia fazer. Mas, como a gente sempre confia naquilo que a gente faz e naqueles que nos acompanham, seja lá de que ordem for, eu havia dito para mim mesmo, às 8 horas eu vou estar em condições de poder apresentar o programa e levar ao ar nosso convidado dessa noite. E hoje nós temos um assunto muito interessante para conversarmos, porque o tema abrange uma série de coisas, uma série de áreas, e também envolve um grande evento que vem por aí aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, em julho, dias 3, 4, 5? 3, 4, 5. 3, 4, 5 de julho, aqui na Cefaz, na Lagoa da Conceição. Nós já vamos falar daqui a pouquinho. Bem, para aquelas pessoas que nos veem toda quinta-feira, nosso cordial abraço extensivo a todos aqui do Brasil, do exterior, de todas as cidades que estão conosco nessa noite. É um prazer estarmos juntos de novo. Se você quiser formular alguma pergunta, estamos com problema nos caracteres ainda. Você liga para cá, para a emissora, 3222-1137, e você pode fazer a sua pergunta que será respondida no ar. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada hoje, doutora Eneida Sueli Rodrigues de Oliveira. Tem mais um nome no meio, né? Tem, igual recente. Como é que você está? Tudo bem, maravilhosamente feliz por estar aqui contigo após 18 anos, 18 né? anos, né? E sabendo as novidades e as mudanças e as expansões de consciências pela qual você tem passado. Isso é verdade, isso nós temos muito para conversar. O tema de hoje, que a gente sempre diz o tema do nosso programa, é psicologia transpessoal. Então vocês vão saber, muitas pessoas, apesar de ser uma psicologia transpessoal, já ter alguns anos de vida, podemos chamar assim, muitas pessoas ainda desconhecem o que é psicologia transpessoal. Mas deixa eu contar uma rápida passagem aqui, como eu conheci a doutora Eneida. Em 1991, eu tinha chegado aqui em Florianópolis em 88. Em 91, eu resolvi fazer o primeiro ECUFO, que era o primeiro encontro catarinense de ufologia. E já em 91, o evento que eu quis fazer, de que você participou, era para desmistificar e dar elementos para as pessoas saberem discernir o que estavam olhando no céu. Não somente na psicologia. Para alguém fazer a transpessoal, necessariamente ele tem que ser formado em psicologia ou não? Já que você desassociou o transpessoal, assim, você falou que já pode até ter esse nome próprio aí, sem a palavra psicologia em anexo. Não, exatamente. Não é necessário ser formado em psicologia, e nós temos no nosso curso de especialização em transpessoal, que é um curso reconhecido pelo MEC, pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Fala sobre esse curso. Então, Inclusive, existe um curso de... Existe, nós estamos agora já na 6ª turma. De transpessoal? De transpessoal. Como é que é isso? É pós-graduação? É uma que é pós-graduação, lato sensu, reconhecida pelo MEC, certificada por uma faculdade. Sim. É um curso de 2 anos, como qualquer outra pós-graduação, né, com todos os requisitos acadêmicos, e onde nós recebemos as pessoas de várias áreas do conhecimento humano. Tá? Inclusive, a minoria são de psicólogos. A minoria? Uhum. Interessante, eu sempre vi associado a psicologia transpessoal. Tanto é que os psicólogos transpessoais, eles têm uma visão maior, mais holística, pelo menos os que eu conheci. Isso. E realmente têm mais sucesso, porque eles têm mais elementos para trabalhar do que aquela formação acadêmica, simplesmente, que até parece. Tem alguns colegas, muito psicólogos que eu conversei, ele parece que ele está repetindo uma coisa decorada do acadêmico. Você é assim porque seu filho era assim, e você é o 4º filho daquela gestão, e não sei daquela gestação, e parece que é uma coisa acadêmica, que não muda daquilo. E nas transpessoal eu sempre vi essa transformação, essa abertura. Isso é muito importante. É isso. O que a gente, dentro da transpessoal, nós consideramos que cada visão ou cada linha da psicologia é uma verdade, não toda, mas é uma parte da verdade. Tá? E o que a transpessoal faz é agregar essa outra visão da espiritualidade. Tá? Então, a transpessoal, ela não invalida
as outras teorias da psicologia. Mesmo para uma psicoterapia, por exemplo, para o tratamento de alguém, muitas vezes o problema da pessoa está justamente numa fase de vida que a psicanálise dá uma boa resposta, ou que a psicologia comportamental pode dar uma boa resposta, né? E a transpessoal, ela só vem ampliar isso. Quais são os elementos, quais são as matérias, vamos dizer, que estão inseridas dentro da formação da transpessoal, só para a gente ter uma ideia? Isso. O que nós temos dentro nós do temos, transpessoal? por exemplo, física quântica, né? Opa! Isso, daí estudos de estados de consciência, né? Trabalhamos sonhos, trabalhamos hipnose, regressão, né? Trabalhamos o corpo em terapia, né? Então, na verdade, as matérias, as disciplinas muito próximas da psicologia. Fica o muito que mais fácil, muda inclusive, você é dá a uma anamnese, visão. né? Isso. A anamnese te ajuda, Isso. você tendo mais elementos para poder avaliar um paciente, não é isso? É, isso, com certeza. Então, o que muda é o enfoque, é o modo de ver, é a lente com que você vê o mesmo assunto ou o mesmo tema. Não é? Interessante, Isso a gente... não devia ter essa resistência, né, por parte dos conselhos de psicologia, né? Isso. Porque, como é que se diz? São elementos a mais para somar. É a Com mesma certeza. coisa que a medicina alternativa, a acupuntura e outras fitoterapia, que hoje algumas coisas já estão sendo permitidas, né? É o que nós consideramos, né? Nós consideramos, assim, que não tem como excluir da realidade humana. Se a psicologia, ela dá conta do estudo do psiquismo do ser humano, né? Ou do ser humano, como excluir do ser humano a espiritualidade ou a religiosidade? Já que você abordou esses dois temas, como a psicologia, como a transpessoal, vamos falar da transpessoal então, como a transpessoal lida sob que aspecto religiosidade, que a gente sabe que é uma coisa muito pessoal, Isso. é uma coisa que nos impuseram, a gente fala muito isso aqui no Vida Inteligente. Religião é aquilo que nos contaram, que nós não vivenciamos nada dessa religião. Nós acreditamos naquilo que nos passaram e estamos até hoje assim. Então, como é que vocês lidam com isso, a transpessoal isso? E na própria espiritualidade, que existe uma confusão entre espiritualidade e espiritismo. Né? Isso. Então, isso que eu gostaria que você... E até mesmo entre espiritualidade e religiosidade. Perfeitamente. Como é que você... São coisas diferentes. Existem dois aspectos, então, da transpessoal. Tem um aspecto que seria investigativo, não é? E o outro aspecto que é o aspecto terapêutico da transpessoal. No aspecto terapêutico, nós aceitamos as crenças da pessoa. Não é? Você não questiona a crença da pessoa, você aceita o que ela traz. Então, se ela tem uma crença dentro da religião católica, nós trabalhamos dentro daquela crença. Se a crença espírita, é espírita. Sempre respeitando, nunca questionando ou querendo mudar esse tipo de crença. Então você deixa o paciente falar o problema dele, vamos chamar de problema assim, dentro do ponto de vista dele, de entendimento dele. Exatamente. Você não contesta isso. Não. Até mesmo porque a gente acredita dentro da transpessoal que ninguém tem a verdade absoluta. Com certeza. Nós não temos a verdade absoluta. Se a transpessoal